Correto. Então, para mim, o que aconteceu foi um São Paulo que soube controlar o adversário, jogando fora de casa, uma Copa Libertadores contra o argentino. Não era boliviano, não é venezuelano, isso é um argentino. Então, tem muito mérito nisso, mas vai ter gente que não vai enxergar. Então, mas é que tá, acho que talvez o tempo verbal, não é que foi um São Paulo que soube controlar o adversário. O São Paulo do Zubeldia sabe controlar o adversário. Sobretudo os mais fortes. Sabe qual foi, na minha visão? Eles eram então, primeiro que foi a linha de 5 idêntica ao jogo contra o Palmeiras. Não controlado foi aquele contra o Botafogo, que ele é massacrado no primeiro tempo. E depois equilibra no segundo. Não encaixou taticamente, foi a linha de 5. Aliás, foi a primeira vez. Acho que vale a pena só que pode acontecer. Me permita, Martins, só a questão da questão defensiva, do controlar o adversário e sofrer poucos gols. Quanto ao Botafogo, boa lembrança no Engenhão, foi a linha de 5 com o Rafinha. Não funcionou até porque o Rafinha não consegue fazer o que o Cédric consegue fazer. Foi o que o Cédric, como é que ele... Se o adversário te cria uma dificuldade, vai o zagueiro para a lateral e o lateral faz a segunda linha, como o Cédric fez no Allianz e fez ontem, né? Para desespero dos comentaristas e jogadores que não entenderam como joga o Cédric, que é um jogador veterano, que é um jogador, mas que é um jogador inteligente taticamente de tomar as decisões certas. Lembra o Marcos Rocha, né? Exato, que não compromete nunca o time. Muitos anos de Europa, aquilo está na mente. Exatamente. Dele, né? Então, aí eu vou pegar o aspecto defensivo do trabalho do Zubeldia. Não no histórico do São Paulo. Eu vou esquecer a história do São Paulo na Argentina, do Tele, do Crespo, do Muricy. Só rapidinho, porque tem a ver com tática, e o Leonardo fala... o São Paulo em nenhum momento jogou na linha de 5, foi 4-4-2. Não. Me espanta você dizer que o São Paulo jogou com linha de 5. Tem uma diferença básica entre posição de origem e função em campo, diz aqui o Leonardo Felipe. O São Paulo começou o jogo na linha de 5 e foi se adaptando. E essa é a sacada, sobretudo quando você tem Ferrarese e Cédric, dois jogadores inteligentes taticamente. No segundo tempo foi tempo todo linha de 4. No começo o São Paulo chegou a jogar em linha de 5 e depois foi se adaptando ao adversário. Mas são poucos que têm essa leitura, hein? Tem muito jogador que é burro pra caramba. Então, mas eu acho que as escolhas... as escolhas dele... Porque uma coisa é a linha de 5, entre aspas, com Wendel e Igor. E a outra coisa é a linha de 5 com Cédric e Enzo. Além da competitividade defensiva dos caras. Mas é só o aspecto defensivo do Zubeldia. O ano passado, o São Paulo sofreu um gol na Libertadores. 2 gols na Libertadores. O lá no Chile, no segundo jogo, e o do Botafogo, quando o Luiz Gustavo erra e o Almada com o Savarino faz aquela jogada no Morumbi que custou tanto ao São Paulo até empatar com o Caleri. 2 gols na Libertadores apenas, foi a defesa menos vazada da Libertadores. Nesse jogo, ele não sofreu gols. Aliás, desde que ele, depois daquela turbulência de Brasília, que quase o custou dos 4 jogos em Brasília, quando o São Paulo não teve o mando de campo. Mas isso tudo, né, Massini, vai ficando. Isso tudo vai ficando. O São Paulo não jogou em Brasília por causa do Zubeldia, né? Mas Brasília custou ao São Paulo, quase custou ao São Paulo o ano. Ele adota contra o Palmeiras a linha de 3 ou linha de 5. Desde então, aí vai Palmeiras, São Bernardo, Novo Horizontino, Palmeiras, Sport, Tajeres. O São Paulo sofreu 2 gols nesse período todo, nessa série de 2 pênaltis inexistentes. O do São Bernardo e do Allianz Parque. Só sofreu esses 2 gols. Contra adversários diferentes, em competições diferentes, mas mesmo os adversários do Paulista, adversários chatos, como o São Bernardo e o Novo Horizontino. Não vou nem contar o Palmeiras, que é o adversário mais forte que o São Paulo tem no âmbito estadual. Então, tem alguma coisa também nesse ano acontecendo. E as transformações que o Zubeldia foi fazendo no time em relação às fases, pequenas fases, quando a coisa não acontece, elas são quase que imediatas. Isso é uma virtude. É aqui, eu tomou de 4 do Vasco. Nunca mais vou jogar com 3 no meio com esse elenco aqui. Não dá. Ele vai lá pro 4-2-4 e conseguiu colocar Lucas, Caleri e Luciano. Cara, tem tanta coisa em um ano que chega a ser um escárnio debater sobre esse assunto. É por isso que me irrita. É um escárnio, porque em ano de trabalho tem muita coisa
pró e pouca coisa contra. Mais coisa contra, não,